vai ficando velho, a barba vai ficando branca, a gente vai perdendo, tendo preguiça, né? A gente só não tem preguiça de se encontrar uma vez por semana aqui, que é o que a gente faz nesse exato momento, abrindo o nosso 146º encontro, se a memória não me falha. E hoje nós temos uma pauta muito diversa, né? Parece que nós tivemos uma semana, sei lá, relativamente calmo, né? Apesar que nós tivemos uma live aí do. Ah, vamos falar disso aí também. Mas assim, sem grandes novidades no fronte doméstico, né? Continuamos na mesma desgraça. Então vamos falar de assuntos mais diversos. Hoje é uma A pauta mais Standard, diversa. a Standard Poor's tá achando que não tá assim tão ruim. Como é que é? A Ah, Standard não é a Poor's. Standard Poor's? É, o Standard Poor's, famoso. né? Falaremos disso, é o famoso bode na sala, né? Coloca um bode na sala bagunçada, quando você tira o bode até parece que a sala tá arrumada. Mas primeiro vamos falar das americanas, e eu vou começar, obviamente, peço desculpas aí ao Vitor e a Tati, falar aqui com o Xará. E aí, Xará, vai se chegar perto de um culpado? Teve um fato relevante, uma nota? Ó, não foi a Putz, gente, foi quem veio antes. E aí, Xará? você sabe, me lembrou um pouco a compra de Passadina, né? Porque Exato. o conselho aprovou tal, Mas a culpa e não é minha. depois, porra, recebi informação errada. Recebi informação Que errada. eu cantei a bola, Não. eu cantei a bola que a auditoria vai falar exatamente isso, que foi vítima tanto quanto, que fez uma análise em cima de Então, informações mas fraudulentas. quem escreveu. Então, vamos lá, só para colocar as coisas nos seus termos. Aqui ainda não tem auditoria. O que foi essa comissão independente que foi escolhida pela própria empresa para descobrir o que aconteceu, é, gerou alguns relatórios internos e a empresa houve por bem pegar esses relatórios que não são definitivos e Exatamente. jogar num fato relevante. É, dando números que são muito maiores, são duas coisas, né? Os números são muito maiores do que aqueles que não é 20, é 40 bi de inconsistência. Bonito esse nome. É a nova E, língua, inconsistência. Uma e, pequena inconsistência de 40 bi, não é lá grande coisa. além disso, você tem, além do risco sacado, que depende dos bancos, né? Aquela coisa que você consegue esconder, você tem contrato de publicidade com os fornecedores que você não recebe o dinheiro e mesmo assim contabiliza. Agora, como isso acontece? Como é que isso acontece? 20 É, bi, não é 20 bi, pouco. você fala assim, eu recebi o dinheiro, tá aqui, tem um recibo, tem alguma coisa, tem um desconto, né, na mercadoria. E não aparece, e Só não entrou assim, na conta. só não entrou na conta, só não Só tem no isso. caixa. É uma coisa Parece que alguém faltou impressionante. aquele check, né? Parece É, que alguém pegar o documento e é, checar com o livro caixa ali para ver onde é Caraca, que como estava é a que Mas entrada, né? não tem que ter muita gente envolvida para o tem que ter negócio desse muita gente forçar, Ah, cara. com Assim, certeza. não é um, é dois ou muito três, não. bizarro. É muito bizarro. Então, Além da é, Price, muita gente lá de dentro. Então, eu enfim, acho. eu acho que é incompetência da Price, eu acho que eles não estão envolvidos nesse conluio, não tem como fazer um conluio com uma empresa de auditoria. Porque, Mas é muita enfim, incompetência para. Tem que ser é, muito Pô, Xará, mas incompetente. cá pra nós, hein? Dizer que foi vítima também de documentos fraudulentos, se o seu papel é exatamente estar lá puta, se para você checar soubesse, isso. mas você souber, bom, enfim, auditoria, essas auditorias, amigo, os caras mandam, tem até o jargão, o cara manda o pica-pau lá. É o estagiário que vai lá fazer, levantar. Tá Você faltando um diria, carimbo aqui. você diria que as Né? auditorias e as agências de classificação de risco estão disputando cabeça a cabeça o campeonato mundial da perda de credibilidade? Puta, total, Você acha que eles vão ganhar o total. prêmio? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Você acha que eles vão ganhar o prêmio Anjo da Guarda da família Kennedy de inutilidade? Porque não tem nada mais inútil no mundo que o Anjo da Guarda da família Kennedy, né? Não, total. Eu estava até conversando num outro grupo que você tem. Que auditoria é inútil, porque se o management é confiável, não precisa. E E se se não é não é, não confiável, adianta. não adianta, porque vai ser driblado, vai levar a bola debaixo das pernas, não adianta. A questão que São empresas inúteis. É, a questão que fica aí na questão das americanas, né? São os acionistas de referência, né?
Até que ponto gente Isso, mas essa é a tão grande questão, renomada, desde né? sempre. Tanto que a empresa, quando pega um relatório terminado e joga como fato relevante, antes de apresentar o plano de recuperação judicial, no fundo eles estão falando, não tem nada aqui, é o antigo management. Porque, assim, se você vai processar, a coisa é na ordem de bilhão, não é de milhão. O management, você vai lá processar lá o antigo CEO, você vai conseguir alguns milhões. Não vai adiantar nada. Você tem que conseguir alguns bilhões, né, de ressarcimento. E alguns bilhões nós não estamos falando nem de 3 nem de 4, né? Exatamente. Então você tem Algum que ir momento lá você achou que estava se falando de 40, de 20, agora está se falando de 40. você tem que ir no acionista, né? Então, por isso, o cara já fala, não tem como, já não dá para pegar a gente, né? Vamos ver. Então, essa situação me lembra um pouco aquele depoimento do Alan Greenspan falando da crise do subprime, que o capitalismo falhou, né? Porque os bancos naquela ocasião, quem estava dando crédito era o executivo, não era de fato dono do banco, e o foco do dono do banco, do executivo do banco, porque os bancos já não tinham mais donos, né? As corporações tinham o seu capital tão pulverizado que eles não tinham donos. E o executivo do banco estava preocupado com o bônus dele. Então ele lançava o empréstimo, lançava que ia receber aquele empréstimo, calculava o bônus dele em cima do recebimento de algo que no final das contas acabou não se recebendo. Será que de alguma maneira o capitalismo falhou aqui também? Porque aqui nós temos dono, né? O que você acha, Vitor? Dá para fazer um negócio desse assim? A Revelias tem um conhecimento dos acionistas de referência da empresa, assim, Acho, sendo acho tão relevante? difícil. Acho difícil. Mas essas situações, né, esses grandes escândalos e grandes fraudes ou golpes, a gente de tempos é exposto a essa situação. Teve o caso da Enel, você enumera, isso não é uma situação corriqueira, né? Ela acontece uma vez a cada X anos, você vê uma paulada dessa. Para acontecer um negócio desse, tipo, caiu um avião, né? Não é um botãozinho só que apertou e aconteceu. Então, um esquema bilionário de fraude, você não foi um negocinho fácil, né? Tem toda uma complexidade no ecossistema aí que foi envolvido. Então, né, tem um bando de gente que, ou stakeholders, né, os que estava de alguma maneira ciente É, em alguma proporção, né? É fácil botar a culpa nos ausentes. Os ausentes são sempre culpados, né? É óbvio. Você sabe aquela conversa do sabe quando um CEO deixa o cargo e vem outro CEO, ele deixa um conselho, né? 3 envelopes, sabe a história? 3 envelopes? não, qual que é a história? Então, ó, o novo CEO assume, o antigo fala, eu vou te deixar, não vou te falar nada, mas vou te deixar 3 envelopes para você vai abrindo em situações muito complicadas que vão ser úteis para você. E aqui eu fico aqui com um guia, né? Aí o cara sumiu, começou a passar o tempo, aí começou a coisa a pegar, ele abre o primeiro envelope. O primeiro envelope está escrito assim: culpe o seu antecessor. Falei, beleza, culpou o antecessor, Deixa eu anotar, peraí. segue o jogo, Vai falando que eu vou segue o anotando. jogo, ah, segue o jogo, passa mais um tempo, segunda crise, bicho pegando, cara em apuros. Deixa eu abrir o segundo envelope. Culpe o mercado. Culpou o mercado. Pô, Passou mais um tempo, bateu outra crise, falou, não, deixa eu apelar para o terceiro envelope. Ele abre o envelope, faça 3 envelopes. boa. Então, Eu assim, vou anotar a direitinho. O meu culpa. problema é só que eu sou sócio fundador, né? É meio complicado, né? Então aí fica difícil. É, o terceiro envelope não vai rolar. Vou ter que pensar aqui em outros envelopes, ou pelo menos Mas quando eu passar o bastão. essa questão do capitalismo tem sempre o dilema entre o curto e o longo prazo, né? Que é uma coisa que não tem solução. O executivo, obviamente, está olhando para o next quarter, né? O próximo ano. O acionista está olhando em geração de valor num prazo mais longo, ou não, né? Mas você tem essas visões conflitantes aí que acabam gerando essa questão do, do imediatismo, né? Que no mercado o Marcelo conhece como Zé Cotinha, né?
que é o cara, o cotista do fundo que fica vendo lá a rentabilidade do fundo mês a mês, mesmo que seja um fundo multimercado, né? O Vitor deu uma travada lá na conexão Deu dele, uma não sei, congelada. não sei para vocês Ok, também. eu tô vendo vocês aqui, Ah, beleza, voltou, Vitão. Voltou. mas é isso. E aí, Tati, você acha que um, 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 um- tem que escolher as palavras para falar, porque acho que a gente pode falar que é um esquema, né? Um esquema como esse, porque veja só, é um cenário complexo, né, para os acionistas de referência, porque na melhor possibilidade, eles foram de uma incompetência grande na questão da controladoria, né? Porque a empresa está carnalmente associada ao nome desses acionistas de referência, né? Então, quer dizer, o cenário mais otimista, eles foram extremamente incompetentes, né? Não, Negligentes, né? total. Acho que Talvez. isso, Negligentes, melhor negligência, ainda. incompetentes, teve uma gangue aí, né, por trás. Eu só não gosto de culpar o coitado do capitalismo, que eu acho que ele continua funcionando a seu pleno vapor. Inclusive, a gente espera que num ambiente de livre concorrência, a Price Governança, seja né? penalizada, né, por isso, pela sua incompetência. Eu não sei nem como é que ficou a situação, não acompanhei, assim. É uma empresa que merece sofrer as consequências da sua incompetência. Enfim, o mercado vai se ajustando aí em relação a isso. Mas é o Bom, que vocês falaram, assim, nada a acrescentar além. o Mas fato. nesse mercado, né, de auditorias, ele é como são as aéreas, né? Você tem quatro grandes, e aí você vai voar de Gol, de repente fica puto, fala, não vou mais de Gol. Fala, como você não vai mais voar de Gol? Você tem outra opção, né? Então, assim, você acaba voltando, né? Ela vai sofrer agora algum tipo de efeito negativo, mas depois, no final do dia, você tem É quatro, tudo você acaba igual. voltando. Ah, Depois É, volta, né? não E é tem uma coisa que muito o que parece que fugir. é uma exigência e o pessoal sabe que é meio inútil, mas ao mesmo tempo precisa desse carimbo. Eu É trabalhei exigência numa regulatória. empresa Né? Eu trabalhei numa empresa nacional que foi vendida para uma multinacional que era a Lenovo. E a gente passou por todo esse processo. Eu não lembro quem que era, uma dessas grandes consultorias também. Esse processo todo, um monte de carimbo e coisa e tal. E o pessoal tirava mó sarro, né? Porque empresa brasileira. Mas né, é interessante, né? E realmente precisa passar por todo esse processo. Eu tenho a sensação que no final eles vão alegar que foram tão vítimas quanto, que a documentação era fraudulenta, que foram induzidos a ó, erro. sempre a culpa é do outro, É. sempre será. Bom, Alguém. como nós estávamos falando de coisas que tendem a ser inúteis, né, como auditorias, falemos agora, vamos mudar aqui um pouquinho a ordem. A Standard Poor's elevou a perspectiva do Brasil para positivo pela primeira vez desde 2019. Ô, Vitor, não sei se vocês conhecem a história do bode na sala, né? Você tá com a sala tá toda bagunçada, você põe um bode fedorento lá, deixa um tempo, quando você tira esse bode, a sala nem parece estar tão bagunçada assim, né? É mais ou menos isso, será, ô Vitor, essa melhora da perspectiva brasileira? A gente estava tão sem rumo, esse governo estava tão perdido, a gente estava tão avoado em relação à questão fiscal, que um marco fiscal ruim é melhor do que nenhum marco fiscal? Será que é isso que moveu a agência? Putz, não sei. Mas eu acho que no final do dia isso acaba funcionando até como um guardrail, né? Porque o governo recebe, acha o máximo e não pode fazer besteira, né? Então, assim, é uma espécie de, ó, vou dar uma sinalização. Acaba ajudando, né? Porque você diminui o potencial dos caras fazerem bobagem, porque eles recebem, uau e tal, mas, pô, se fizer aquelas lambanças que eles gostariam de fazer, e que muitas vezes o Congresso impõe uma certa contenção, não vai ganhar, né? Então, eu acho que no final do dia acaba sendo mais um elemento externo, meio que ajudando a conter esses ímpetos jurássicos que a gente sabe que se fosse pelo desejo do petismo raiz, a gente já estava no brejo, né? Então, aqui acaba sendo uma colaboração externa. Você dá uma sinalização positiva, mas só se, né? Vocês estão conseguindo ver a imagem aí que eu estou Nós estamos dividindo? vendo aqui. Sim, sim, sim. E você vê que é assim, né? Série B na meiuca, né? Série B na meiuca. Tá Né? difícil ainda, né? Não, ainda estamos longe de mudar de divisão. E aí, Tati, você Qual foi o nosso melhor?
grau de investimento, né? Eu sei, mas com Triplo qual B, nível? triplo B, Triple B. É, isso. A gente nunca chegou fomos o. quase na primeira Em divisão. que época isso? Que a gente foi pro Isso B? foi, isso foi no início do governo Dilma. É isso aí, quando a gente ganhou o grau de investimento. O grau de investimento triplo B menos veio em 2008 Isso. e o upgrade para o triplo B foi Foi em no primeiro governo da 2011. Dilma. Isso mesmo. Isso, início do E governo aí Dilma. perdemos Perdemos em 2015. Exatamente. Foi, no foi final sonho da de uma Dilma. noite. Foi sonho de uma noite. E no nosso caso em particular, nós demoramos ainda mais para atingir esse grau de investimento, porque nós tínhamos lá atrás uma moratória, né? O Brasil decretou moratória 86, 87, agora me falta a memória. 87. 87, é isso mesmo. Eu tinha um ano de mercado. Então, quer dizer, Mas isso atrapalhou o nosso histórico. Em geral, me agora, corrija. pela leitura aqui, não é nem segunda, é terceira divisão. Porque esse grau aqui, o cinza, é a segundona, né? Não é a primeira Sim, ainda. Primeira é azul, sim. né? Estamos na Sim. terceira aqui. Estamos na terceira. Tipo, nós somos o operário do Paraná, assim, sem nenhum demérito. Agora, vocês sabem que É, hoje também a Argentina teve upgrade, né? Poxa, ela você tá querendo tipo pôr uma água no puta, chopp, né? Não dá pra comemorar isso. É, Ou seja, isso não quer dizer muita coisa. Argentina? a Puta, então agência é tipo a acabou Price da a S&P, competência, a né? S&P deu upgrade acabou de na. anular o efeito, qualquer efeito positivo. Se a É, Argentina teve upgrade, qualquer credibilidade. Esse e, histórico que você e, falou, Guter, me leva a crer que as agências são baseadas numa realidade bem imediatista, assim, né? Que eles não estão olhando muito para qual a visão de mundo do governo, que tipo de política econômica de médio e longo prazo eles querem implementar no Brasil. É uma coisa, talvez, sei lá, passou o marco fiscal não, Não, Marcos, a nova regra fiscal aí, uma coisa que aconteceu agora, vamos ficar alegrinho e já é, subir essa complementa, nota. Mas ô, Xará, antes de você falar, complementando um pouquinho o que a Tati falou, na verdade, as agências classificadoras de risco, o que elas fundamentalmente medem é a capacidade, né, o grau de risco, a capacidade de pagamento dos países. Mexeu um ponteirinho, mas não é lá grande coisa, né, Xará? Então, eu até escrevi um post, eu acabei de publicar sobre isso. O que acontece normalmente é que as agências elas são atrasadas. Depois que o mercado já precificou, depois que já aconteceu, né, tudo o que tinha que acontecer, aí vai lá a agência e carimba. A S&P inovou. Antes de acontecer qualquer coisa, ela já foi lá e vamos lá. Se bem que, assim, vamos também colocar as coisas na devida perspectiva. Não teve upgrade, né? Teve mudança de Simplesmente foi perspectiva. uma mudança de viés. perspectiva, de viés, de estável para positivo, ou seja, num espaço de tempo de 2 anos, a gente pode pensar, se tudo der certo, de fazer um upgrade. E Se veja, tudo que tiver tudo é, para de, dar errado der certo, é isso, é duplo B menos para duplo B, né? Então você ainda estaria ainda a 2 degraus do investment grade. Mas ok, foi um movimento. O que deixa um pouco a gente assim meio perplexo, né? É que sequer o arcabouço fiscal foi aprovado no Congresso. A gente não sabe exatamente qual vai ser o desenho final, né? Ainda que aquela história do bode na sala. Pelo menos você andou no caminho, na direção certa, vai, né? Você é vai uma para maratona, você deu meio passo. um partido e para um presidente que achava que não precisava de nada, você colocou alguma coisa, beleza? Isso é bom. Só que todo o resto, aliás, eu queria comentar outra coisa antes de continuar. Vocês viram o Haddad falando sobre esse movimento do S&P? Não, não vi. Confesso que hoje Então, tive um dia bem ele deu uma atribulado. cutucada no Campus Neto, não foi? exatamente. Ele fala assim, enfim, não lembro exatamente, estamos caminhando na direção certa, tal, e só falta um agente vir junto conosco, que é o Banco Central. Eu gostaria, porque ele fala, eu agradeço o Congresso, agradeço o Judiciário, inclusive na nota da S&P, a S&P coloca de maneira bem interessante, né?
é, a estabilidade institucional brasileira garantida pelos checks and balances entre legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, olha só que interessante, o executivo quer fazer merda, mas o legislativo não deixa. E é isso que está acontecendo. Exatamente, é Né? verdade. É isso que está acontecendo. Pelo menos Eu quero. nessa relação Congresso, Executivo Legislativo no que diz respeito à economia, porque essa Isso. mesma harmonia não existe em outros campos, né? No campo político, por exemplo. Não, é economia. Sim, sem dúvida. Para sempre Perfeito. vale a economia. E o judiciário tem dado alguns ganhos de causa tributários para o executivo. Então, isso, quer dizer, essa leitura, né? Assim, olha, os checks and balances, O né? piloto é ruim, mas tal, o equipamento é bom. você vai caminhando para a direção certa, meio que, né? O própria reforma tributária, o governo, assim, não está colocando um quilograma de esforço nesse negócio. Quem está tocando é o Arthur Lira. Então, essa leitura é interessante, quer dizer, pô, o Brasil funciona apesar de ter um governo do PT. Bom, aí vem o Haddad e fala, agradeço aqui o executivo, o legislativo, o judiciário, e eu gostaria também de agradecer o Banco Central. Gostaria de poder agradecer o Banco Central, mas é preciso que o Banco Central se una nesse esforço de fazer o Brasil crescer. Porque, de fato, a nota da S&P, ela sempre, em todas as notas, né, ela fala, na verdade, de capacidade de crescimento. Isso é decisivo, né? O país tem que ter capacidade de crescimento. Até para Quando poder você ter cresce, capacidade de pagar dívida, né? exatamente, é o que vai te dar a capacidade de longo prazo de pagamento de dívida. Então, a capacidade de crescimento é algo importante. E ele pega isso e fala assim, só falta o Banco Central baixar a taxa de juros, o resto está tudo certo. O cara é, assim, um completo idiota. É Por exemplo, impressionante. eu tenho que fazer eu não posso ouvir isso calado, sob pena de ser cobrado por essa omissão. Eu não acho que teria que ofender os idiotas assim, comparando com a Haddad. Eu me sinto assim, nessa obrigação de defender, porque realmente, e é isso que você falou, né, Xará? É incrível, porque o Roberto Campos Neto ele foi tão feliz numa frase dele muito simples. Cara, você acha que a taxa de juros está cara? Reclama do governo gastar muito e gastar mal. E aí, quando você vai ver a reforma tributária, você só vê imposto, vamos fazer o imposto. Mas você não vê nem se falar em corte, perdão, reforma fiscal. Você não se vê falar em corte, é só receita. Né? Então, quer dizer, é realmente um atestado de imbecilidade, né? Então, e o pior, a S&P elogia a política monetária. Xará, Quer deixa eu te dizer, fazer uma pergunta assim, teoria da conspiração. Será que a gente tem um caixa tão robusto espalhado aí pelo mundo que, que dá para encomendar esse tipo de coisa? eu não Porque sei, olha, porque nós tivemos um ministro do Supremo que chamava o regime brasileiro quando gerido pelo PT, em outros tempos, né, de lá para cá a coisa mudou, de cleptocracia, e que a gente tinha caixa ali para 3, 4 eleições. Será que dá para comprar até nota do estampo? Porque na verdade essa nota de mudança cá para nós, né? É um risquinho no ponteirinho ali, né? o timing foi meio estranho, mas eu é a mesma coisa das empresas de auditoria. Não sei se a multinacional, É tal, mais incompetência do que qualquer outra coisa. eu acho que sim. A S&P, ela costuma ser mais nervosa, né, do que outras, tanto que se você olhar naquela tabelinha que você mostrou, a Moody's não rebaixou para duplo B menos, né? Tá lá no duplo B. Então a Moody's ela é mais estável nas suas avaliações. A S&P, tanto que a S&P foi a única agência que rebaixou o rating americano. Verdade. Hoje o rating americano é duplo A menos, duplo A mais, né? Pela S&P. As outras duas agências é triple Segue em AAA. A. Então o S&P é mais volátil, né? Mais nervosinho nesse. Então, ok. É Sei lá, média, tirou o bode da sala. é média, é logaritmo, não é Assim, aritmética, né? O evento exato. mais recente pesa mais. Bom, Vocês acham que pode ter um aspecto político por trás? São pessoas, são seres humanos ali com ratings. eu não Olha, duvido, você sabe que pelo Ali tanto que que se faz. roubou no Brasil, eu não duvido nada. não, então, veja só, vamos tirar a parte de grana. Antiga, é, lá no primeiro, não, na própria, até o governo Dilma, a diretora da S&P no Brasil, a Lisa Schlinger,
se não me engano. Ela fazia o L com força. Assim, reunião com ela, assim, ela é bem esquerdosa. Então, até eu Faz perguntei, com pô, mas gosto, então. ela é diretora ainda? Não, não é mais, né? Então, nem essa desculpa a gente poderia dar. Não sabemos quem é Sabe-se lá a a nova Não redação, né? sabemos Ninguém diretora. quem é. sabe, pode Sabe-se ser lá um como é que é a novo. redação, Mas né? eu acho que essa questão do viés pode sim ser influenciado por. Isso não é um negócio científico, é muito tênue a diferença entre um Né? viés e um não viés. É engraçado que O cara quando, quer tanto, o quando cara que tá quer tanto que o Lula vá bem, que ele tá dando aquele empurrãozinho, assim, pode né? ser, Pode pode ser. ser. Você sabe que quando a última vez, né, que foi feito esse de estável para positivo foi em dezembro de 2019. Quer dizer, o Bolsonaro tinha um ano e já tinha passado a reforma da Previdência no primeiro semestre. E eles demoraram ainda mais 6 meses para fazer exatamente esse movimento que fizeram. Pela mesma régua, teria que ter feito com muito mais antecedência, com muito mais celeridade, né? Exato, lá atrás. Ou deveria ter esperado agora, né? Porque lá você já tinha aprovado a reforma da Previdência. Aqui, você vai começar a discutir. O arcabouço ainda não foi aprovado, e vamos combinar que esse arcabouço aí, né? Você tem uma Bem, inflação alta, uma bem meia taxa de boca. juros alta. E a reforma tributária vai começar a ser discutida agora. Então, assim, foi super adiantado, né? Comparado com a régua que foi usada no governo Bolsonaro. Como eu sei que até o dia que eu morrer, eu ainda vou ver muita coisa, duvidar mesmo, eu não duvido é de nada. Mas sigamos. Bom, vamos falar aqui o seguinte. Falando em mico, né, já que as agências classificadoras de risco, assim como as auditorias, vêm pagando o mico da semana aí foi a live do Lula, né? Eu tenho um certo perfil masoquista e costumo ver algumas coisas, né? De vez em quando eu me pego vendo um Roda Você Viva, você sessão do, conseguiu ver isso? então, sessão do Tribunal STF, mas eu confesso a vocês que dessa vez eu dei uma passada, né? Porque o primeiro que o entrevistador, o Marco Shoa, certa ocasião eu vi ele no programa Pânico, ele justificando a corrupção do Lula. Então já não dá, né? Porque uma coisa é o cara que vota no Lula dizendo que o Lula foi vítima, que armaram contra ele, que ele é uma alma caridosa. Aí você fica na dúvida se o cara é desonesto e tá jogando pra plateia, ou se o cara realmente é um idiota e acredita nisso. Mas, pelo menos o discurso é um discurso que fala assim, não, ele não roubou. Agora esse cara não, ele admitiu essa corrupção e ele disse meio que fazia parte. E hoje ele tá lá, né? Foi mandado embora da Globo, vai ficar como apresentador oficial. Deve estar ganhando lá o tutuzinho dele aí para fazer essa live semanal. Agora, foi um mico estrondoso. Inclusive, ele teve no UOL, né? Falou que 1,5 milhão de pessoas viram, o cara corrigiu, né? Ao vivo Falou tinha 6 mil. ao vivo tinha sido acho que 4, 5 mil e agora, um dia depois, aí 24 horas, tá dando 100 mil, quer dizer, um número Mais um pouco a estrondosamente. gente chega nos caras, hein? Nossa audiência está Opa, estamos subindo. ali já, né? Então, quer dizer, um número ridículo, mais um daqueles indicadores que nos fazem pensar, né? Poxa vida, por que que o Bolsonaro tinha uma audiência tão grande? Segundo um especialista, né? O PT, a esquerda, não domina muito bem as redes sociais. Pô, tu imagina, né? Você dominar um Facebook, um Twitter, precisa de um puta cérebro, faz sentido, né? Se o cara é de esquerda, às vezes talvez tenha uma dificuldade mesmo em manipular. Mas e aí, o que que vocês acharam aí? Tem algum comentário para fazer? É só mais um mico do Lula, podemos seguir em frente. Bom, primeiro que eu não tenho o meu lado masoquista como o seu, então Mas não chegou ao ponto de ver essa loucura aí, tá? eu não consigo ficar assistindo o Lula falar uma live, né? Um tipo de programa que eu não consigo encarar, não. Mas eu ouvi um pouquinho da repercussão que ele falou. Acho que o que mais chamou a atenção foi a mudança, double standard, né, em relação ao agro, que agora ele está bem. Né, chegou a falar que o agro de São Paulo é fascista, um monte de fascistas, não sei o quê. E agora somos muito gratos, muito unidos, viva o agro. Mas ele não deixou de falar também, apesar de eu não ter visto, mas na repercussão, que agora é tranquilo, não precisa mais fazer invasão, que agora que nós estamos no governo é só o INCA passar o mapa das terras improdutivas e ir lá e ocupar. Olha que beleza, uma frase bacana do presidente, né?
incentivando que movimentos vão lá e desrespeitando o direito de propriedade pelas terras serem produtivas, pode invadir. Bom, beleza. Alguma consideração a fazer do mico da semana, Vitor e Xará? Sobre o Lula, podemos seguir em frente. Então, eu não Infelizmente sei, não vi. eu também não vi não, mas eu queria só analisar do ponto de vista da tentativa do PT, ou enfim, do governo de ocupar esse espaço. Não é fácil, né? É um negócio que não é do dia para a noite. O Lula tem milhões de seguidores no Twitter, tal, que ganhou durante a campanha, Twitter, Facebook e tal. Mas é difícil, né, de transformar isso numa audiência, numa live. Isso tem que tirar o chapéu do. Agora, eu queria ligar com a tentativa do PT de ter um canal de TV, né? O Que é Právida mais, TV. é, é mais uma tentativa, né, de atingir o público e tal. Eles têm essa dificuldade de Seria um sair dessa. absurdo, né? Seria um absurdo. Então, Se o bom, PT vamos pode, lá. todos os partidos podem. Todos os Pelo amor de partidos Deus. podem. Eu acho que eu não vi o PT dizendo o que quer de maneira exclusiva. Eu acho que todo partido pode. É que você tem que gastar dinheiro com isso, né? Tem que pegar a verba partidária e gastar dinheiro com a TV. Se eles acham que isso é bom, que é melhor do que rede social, não sei. É questão, né, sei lá, pode ser públicos diferentes, tal, mas tudo isso é tentativa do PT de alguma maneira ocupar espaço midiático. Eu iria um pouco Eles além. Eu sentiram acho o que não, golpe. e eu acho que não somente a questão de ocupar o espaço mediático, mas quando você soma isso, as críticas que o PT faz a si mesmo, de nos governos da Dilma e do Lula anteriores, não ter promovido uma regulação da mídia, o próprio desejo do PT de controlar conteúdo nas redes sociais, né, se somado a esse desejo de ter um canal de TV, eu acho que isso é mais uma pecinha do mosaico do desejo que o PT tem de controlar a informação. Né? E por isso as redes sociais são tão alvo, porque as redes sociais elas são democráticas, elas são horizontais, elas pessoas que permitem que as pessoas se comuniquem. No nosso caso aqui, né? Como é que a gente se conheceu? Né? Tirando o Xará, que eu almocei com ele há uns 153 anos atrás, eu fui apenas mais um, né, que almoçou lá com ele. Ele nem lembrava de mim, mas é claro, ele é uma figura inesquecível, não teria como lembrar, até porque trabalhou com um grande amigo meu, Ivan Correia, né? Cara, lá no Lloyds ainda, ó, Xará, como a gente é velho, hein? Nossa, Entrou no nem mercado, eu entrei fale. no mercado antes do Windows, rapaz. Puta, quando eu falo isso, me dá até vergonha. Mas enfim, né? Então, a gente estamos passando por tudo isso aí. Não sei. Tenho lá minha, tenho lá minhas dúvidas, mas eu acho que o PT, quanto mais tempo ele ficar no poder, mais ele vai aparelhar o governo, mais ele vai tentar atacar as liberdades. E eu acho que essa tentativa de ter uma TV, que a princípio parece algo inofensivo, se soma a outras ações. Vamos ver, o tempo dirá. Mudando Mas da. o Ah, PT é um partido velho. O Lula é um personagem velho do século passado. O Lula não é um cara que se modernizou. Né? Ele é um cara ainda com agenda velha, com princípios velhos. É o cara do É, século passado. Ele é tipo um uns museu 30 ambulante. anos. E É. modo de comunicação velho também, não é? Live, Isso. essa coisa não é muito E bom. assim, eu acho que ele óbvio, ganhou a eleição e tal, por uma questão que a gente já discutiu aqui várias vezes, né, acabou ganhando de presente, mas ele não, ele é um cara, a estratégia dele é antiquada. E não dá e o para PT não tem modernizar mais. renovação, Já né? foi. Não, Na nenhuma ausência renovação. dele, eu não fico imaginando quem conseguiria. Talvez Não, o é o Boulos, não Haddad, a sei, mas o ficha. Boulos nem é do PT, né? A ficha do PT é o Haddad. Verdade. A ficha É, da ou a você ficha. imaginar o Haddad liderando é uma coisa até engraçada, né? Porque a figura do líder, normalmente, se a gente fosse pensar antropologicamente, é aquela figura do alfa, né? O Haddad é um beta completo, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Falando aqui em mico, mudando da esquerda para a direita, virando o jogo assim, né? O Trump, depois lá na Flórida, no tribunal, sobre as acusações, né, de ter levado documentos ultra secretos para casa. Pô, parece que os Estados Unidos é uma república das bananas, né? Pô, tem dificuldade de imaginar que o cara levou documentos do arsenal nuclear que foram encontrados no banheiro da mansão dele. Cara, é mais surreal demais para mim, cara. Eu não acredito. Tati, você acha que essa questão do Trump, ela é uma questão de fato de apurar aquilo que é justo e as faltas que ele eventualmente cometeu? Ou você acha que é o mecanismo, é o sistema perseguindo alguém que talvez numa situação inédita na história americana
possa, tendo sido presidente no passado, se candidatar novamente com chances concretas de levar a eleição. Resumo da ópera, é um julgamento político? Acho que sempre pode ter um fator político, mas eu tendo a confiar, de certa forma, na justiça americana. Acho que é um país, né, extremamente sério, muito diferente da nossa justiça, né, os processos que eles. E é na Justiça Federal, né? É a primeira vez que isso acontece na Justiça Federal dos Estados Unidos, de um ex-presidente ser indiciado e tudo mais. E pareceu um negócio bem esquisito, parece uma coisa meio de filme de ficção científica. Eu vi a foto, né, do banheiro dele com caixas e caixas de documentos secretos dos arquivos nucleares. Estou aguardando o desenrolar dessa história aí, que é bem esquisita, particularmente, não sendo um julgamento político, se tiver realmente fundamento. Do ponto de vista político, eu acho que é bom que o Trump não concorra. Acho que qualquer um vai ganhar do Biden. Imagino. Acho que tá fácil para os republicanos, e fácil nunca é, mas acho que tem grandes chances. E eu gostaria muito que não fosse o Trump outra vez, assim como eu gostaria muito que não fosse o Bolsonaro aqui no Brasil, por motivos parecidos. Vamos move on. E aí, Xará, você também concorda com a Tati que esse julgamento ele é mais legal do que político e esse discurso do Trump é um discurso que é mais ou menos igual a de todo político que está sendo julgado por algum crime? Eu acho que concordo com a Tati, gênero, número e grau, em todos os aspectos. Acho que, enfim, tá difícil de explicar, né? É um negócio meio Que pastelão, né? é meio assim, O cara saiu levando umas caixas assim. Olha é, que loucura. a troco, né? Qual foi o ponto? O que ele queria com isso? Alguém entendeu qual que era o objetivo dele? Que realmente, assim, eu não me aprofundei Realmente, também. Mas Não, você sabe qual é a também minha não. curiosidade? Acompanhar esse processo, ver qual vai ser a tese de defesa. Ah, não, olha, eles pegaram umas caixas, mas não sabia mesmo. foi E sem eu fico, querer? eu não sabia o que tinha Foi dentro, assim, ele trouxe. Sabe assim? Porque eu fico imaginando. Porque vamos pensar também, assim, fazendo um pouquinho do papel do advogado do diabo, né? Pô, eu vou levar documentos que são estratégicos, são ultra secretos e tal. Cara, eu construí pela grana que ele tem, eu construí um bunker, né? A prova de ataque nuclear numa propriedade, num lugar qualquer, não estaria guardado em um lugar tão facilmente acessível uma vez que a polícia chegasse lá com um mandato. Não te parece um negócio meio lógico? Né, assim, e seria algo até comum nos Estados Unidos, especialmente por conta da Guerra Fria, eles tinham esse hábito de fazer ali alguns bunkers, alguma coisa, tem até filme falando disso. Acho estranho, né, assim, ter esses documentos tão secretos, de um teor tão importante, serem primeiro tirados da Casa Branca, ali do ambiente ao qual eles pertencem, e uma vez tirados, serem tão mal preservados. Eu acho tudo tão maluco. Eu realmente estou bastante curioso para acontecer, para começar a acompanhar isso aí. verdade, É meio concordo. uma coisa meio insana. O que você acha, para fechar aqui? Julgamento Eu, político ou não tem eu nada a sigo a ver? relatora. Sigo a relatora. Então é isso aí. A relatora Também acho conseguiu aí estranhíssimo. uma unanimidade. Eu faço aqui só um destaque para minha curiosidade para acompanhar esse negócio que vai acontecer. Bom, agora que a gente falou, né? Estamos chegando aqui no último terço do nosso programa, do nosso bate-papo, que a gente vai falar no finalzinho das nossas dicas, mas antes disso, né, nós que somos amantes do esporte, cada um com a sua preferência, mas a gente viu um momento histórico essa semana, né, com a vitória em Roland Garros, o Novak Djokovic supera o Nadal, supera o Federer, e conquista seu 23º Grand Slam, né? Tem um número que me chamou bastante atenção. O Djokovic disputou alguma coisa como 70 e poucos Grand Slams, sendo que ele foi para metade das finais dos Grand Slams que ele disputou, e das finais para as quais ele foi, ele ganhou 2/3 dela. É um número absurdo, né? E Hum, aí, quando você pensa que Monstro. esse cara viveu na mesma época que o Nadal e o Federer, né? Eu depois vou até contar o que eu acho de cada jogador, mas eu queria, começando pela Tati agora. Tati, e aí? Não sei se você gosta de tênis em particular, se você acompanhou, porque é um número absurdo, né? Vai ser muito difícil surgir alguém para bater esse número, né?
Gente, acompanho assim por cima, gosto de assistir os finais, mas não nada a acrescentar. Quero ouvir vocês que vou ganhar mais ouvindo. Eu tenho uma tese sobre os tênis, mas vou contar no final. E aí, Xará, você assistiu a final? Você gosta de. Não, Acompanha eu, tênis, né? eu não acompanho tênis, eu li no jornal, enfim, tenho pouca informação a acrescentar aqui. E- Eu Então, só sugeri, sinceramente, só sugeri essa pauta por causa de você, pô. obrigado, fico feliz porque tem uma historinha legal para contar. Eu já dei minhas raquetadas, infelizmente meu joelho não me permite mais, mas sou apaixonado pelo tênis. Você já deu umas raquetadas, ô Vitor? Joga tênis ou já jogou tênis? Ah, de vez em Acompanha? quando. Não Vitor sou. tem cara de tenista. Se eu fosse apostar num Eu esporte, eu jogo diria de que vez ele em é tenista. quando. De vez em quando. Até, depois até fiquei curioso para saber o que é um tenista, né? Mas, mas não, eu jogo de vez em quando, assim, não sou O nada Porto, eu de bom. diria que é jogador de golfe. Não, eu bati uma bolinha, Né? até ter uma quadrinha em casa, depois que eu me lesionei. Infelizmente, eu só O fico Porto namorando é agora. jogador de E o Guterman pôquer. de É videogame, de um cara. Não, mestre do então, pôquer. não, o que eu gosto. Imagine, São dois esportes que eu gosto. errou. O tênis que eu gostava de jogar, infelizmente com a minha lesão no joelho eu não consigo jogar mais, né? E pôquer, que muita gente não entende, mas pôquer é um esporte sim, e é um esporte de inteligência. Então realmente eu gosto muito de jogar pôquer. Pôquer é 100% conta, né? Não tem sorte. Não fosse assim, as mesmas pessoas que se destacam aí na WSOP, elas não seriam as figuras que se repetem, né? Fosse apenas obra do acaso. Então, pôquer, quanto mais você joga, quanto mais volumetria você tem, mais a estatística vai estar a teu favor. Em relação ao Djokovic, até que eu comentei no meu Facebook, é assim, quem não joga tênis, quem nunca pegou numa raquete na mão e vê o Federer jogando tênis, você fala assim, pô, tênis deve ser fácil pra caramba de jogar, né? Porque a forma elegante, a facilidade com que o Federer joga tênis, né, é uma coisa de chamar atenção. Por outro lado, né, quem vê o Nadal jogando tênis fala assim, pô, jogar tênis deve ser difícil pra caramba, né, cara? Olha o esforço que esse cara faz pra jogar. Então, eu fiz uma brincadeira no meu mural dizendo o seguinte, que Deus, quando fez o Federer, falou para ele, ó, você vai ser o ser humano que vai praticar tênis com mais elegância. Nunca ninguém antes jogou tênis com tanta elegância e nunca ninguém irá jogar tênis com a sua elegância. Você vê o Federer no final dos jogos, nem parecia que ele estava suado. Teve uma vez um Wimbledon o Wimbledon é o torneio mais tradicional, né? O piso de grama, então os jogadores são obrigados todos a jogar de branco e tal. E ele, numa ocasião, ele até colocou uma calça e um paletó branco para receber. Então o Federer é elegância. Para Deus, para o Nadal, Deus falou assim: olha, você vai ser o jogador com mais garra, com mais força de vontade que vai ter na história do tênis. Você vai ser praticamente imbatível, né? E aí o Djokovic, vendo isso, virou para Deus e falou o seguinte: e eu, e eu, e eu? Aí Deus falou para ele assim: ah, você vai ser um bom jogador de tênis. Só que ele resolveu jogar 300% do tênis que Deus deu para ele. E aí ele consegue esses números incríveis, porque ele não é um jogador nem que tem a elegância do Federer, ele não é um jogador que demonstra ter a garra do Nadal, aliás, ele é criticado por muita gente no circuito que diz que ele é milongueiro, né? Que se o jogo precisar ele faz uma catimba, mas esse cara tem uma cabeça, né? Porque o tênis ele é um esporte que exige muito da preparação mental. Primeiro porque é um esporte solitário, né? No futebol, você xinga o adversário, você xinga o juiz, você xinga o seu colega de time. O tênis não, é sempre você, você, você. Não por acaso alguns jogadores aí, né? Pega o John McEnroe, por exemplo, é um caso. O André Agassi, outro. Muitos jogadores que eram explosivos. Não raro você ver um jogador lá destruindo uma raquete, porque às vezes como o cara consegue dar vazão. Ou às vezes, né? Agora o tênis é mais. Antigamente você não podia falar com o técnico na arquibancada, né? Os caras falavam praticamente por gesto. Agora você ainda troca uma palavra ou outra, mas ainda com comedimento. Então, eu acho que o Djokovic ele tem um poder mental incrível. E essa final foi interessante, né? O adversário dele, me falta até o nome aqui agora. é o- Alcaraz. Exatamente. Não, esse foi o da semifinal. O da Não, essa é a final. semifinal. Né? É, eu vou ver aqui. Mas foi interessante que, assim, esse cara no primeiro set, o Djokovic tinha aberto uma boa vantagem, ele foi lá, buscou, jogou tudo que ele podia jogar. 7-6 pro Djokovic, né? Então, assim, esses caras são assim, né? Eles vão encontrar adversários à altura, vão levar no limite, mas ali na hora do vamos ver, né? E eu até conto uma história, uma vez o torneio de Miami é conhecido como quinto Grand Slam,
porque durante muitos anos ele era disputado em 5 sets, como acontece nos torneios de Grand Slam. Os ATPs 1000, né, que são os torneios que valem 1000 pontos no circuito, eles normalmente são de 3 sets, melhor de 3 sets. Mas o torneio de Miami, lá atrás, era um torneio de 5 sets. Eu assisti uma final desse torneio, que foi o Federer e um cara chamado Ivan Lipchuk, que o cara era um animal, sacava que nem um cavalo. E esse jogo, ao final, foi 3-0 pro Federer. Aí você fala, pô, 3-0, moleza, né? Só que foi 7-6, 7-6, 7-6. Mas esse jogo teve uma peculiaridade. A última bolinha do jogo, o Federer bateu, a bola bateu na fita e caiu do lado do Lipchuk, né? E aí o Libitic fez assim, tipo, meu, como é que eu vou ganhar de um cara desse? Porque tem isso, né? A bolinha do campeão, ela ainda escolhe cair. Quando ela bate na fita, ela escolhe cair do outro lado, né? E eu acho que o Djokovic tem isso, né? Ele não é o cara mais elegante, ele não é o cara mais aguerrido, mas talvez seja o cara que tem o maior poder mental de controlar uma partida, de ter uma consistência. É um fanático pela questão física, por exemplo, ele não toma água porque isso vai influenciar as células, o que até justifica a versão dele de não se vacinar, né? Ele tem quase que uma paranoia com a questão do corpo dele e tal. O fato é que ele atingiu uma marca e tem tênis para ir avançar, conquistar mais Grand Slams, né? E realmente esse cara aí, eu acho que ele vai ser difícil. E os torcedores do tênis têm uma certa coisa, né? Porque, putz, o Federer é genial, né? O Federer, porra, ele pratica um tênis lindo, né? O Nadal é aquela coisa. E no final das contas, o standard do Djokovic é o cara que tem mais títulos. E aqui, só para encerrar esse assunto, eu tenho uma historinha legal com ele. Em 2006, eu estava assistindo o torneio em Miami. Era uma final dele contra um argentino muito bom, canhoto, bundudo lá, o Guilhermo Canhas, né? O cara assim, meio troncudão, jogava tênis demais. Naquela ocasião, era um dos poucos caras que tinha uma vantagem no confronto direto com o Federer. Por aí você vê como esse Canhas jogava bola. Então, estádio lotado, todos os argentinos de Miami lá, e eu, né, torcendo pro Djokovic, lógico, né, pô, se tem um argentino para torcer contra, é mais legal ainda. Quase apanhei dos argentinos no final, porque o Djokovic ganhou, e naquela ocasião eu fui até o camarote onde estavam os pais do Djokovic, e dei ali para eles eu tinha na minha bolsa uma bandeirinha do Brasil, e os pais dele simpaticíssimo, que justifica muito o fato do Djokovic ser um cara super educado, bem-humorado e tal. E aí dei a bandeira do Brasil, a mãe dele agradeceu muito e tal. No ano seguinte eu fui assistir Roland Garros e eu tava no circuito, daqui a pouco veio um rapaz, naquela ocasião ali com seus 19, 20 anos, e eu falei, cara, é o Novak Djokovic, né? E ele passando quase que anônimo, ele já era terceiro do mundo, e o Novak em sérvio, um apelido é Nole, né? Então todo mundo chama ele de Nole, como o William, Bill e tal. Eu, Nole, Aí Nole. você chamou. Aí Você eu, chamou Nole, ele. Nole, ele olhou pra mim e eu falei, ó, você tem que me agradecer, porque eu sou brasileiro. E lá naquela final do ano passado em Miami contra o Canhas, estava só eu, seu pai e sua mãe torcendo para você, porque o resto era tudo da Argentina. Ao que ele me respondeu mais cedo, você estava torcendo para mim, porque ele era argentino, né? Porque você é brasileiro, e aí a rivalidade de vocês por causa do futebol. Aí caímos na gargalhada, e aí foi muito legal, cara, porque começou a ele a perguntar de mim do Guga. Pô, e o Guga, ele vai aposentar? Ele não vai? E não sei o que lá. Pô, a gente pegou numa conversa ali, ficamos quase uns 20 minutos batendo papo. Pô, ele garotão ainda, mas muito simpático, já era terceiro do mundo, já jogava demais e tal. E a gente fez bate-papo, então eu criei ali um carinho. E no ano seguinte, né, naquela época eu viajava bastante e tal. No ano seguinte eu tava na Austrália, na conquista do primeiro Grand Slam dele, lá no Rod Laver Arena, que fica em Melbourne, que aliás é uma cidade maravilhosa. Quem for para a Austrália tem que conhecer Melbourne. Eu prefiro muito mais que Sydney. E ali ele ganhou o primeiro Grand Slam dele. Ele derrotou o Tsonga, que é um francês que voleia estupidamente, é um lenhador. E ali ele ganhou o primeiro Grand Slam dele e eu quase tomei uma cana, porque naquela ocasião eu fiz uma camisa da seleção brasileira escrito Joko atrás. Eu estava no anel intermediário, acabou o jogo, eu dei, né, brasileiristicamente, aquela puladinha pro setor e fui tentando me aproximar da quadra. Os seguranças já me deram uma grampeada, vocês lembram do caso daquela espanhola que foi esfaqueada, né? Aí eu falei, né, take it easy, just a gift, né? E aí eu peguei aquela camisa que eles não deixaram eu entregar ali para ele, então eu levei lá no camarote de novo, onde estava a família dele, porque durante o jogo eu fui vendo onde estava e era no mesmo anel que eu tava, só que num camarote.
E aí, acreditem vocês, se quiser ou não, a mãe dele me reconheceu de Miami. Pô, você é o brasileiro lá de Miami, dá a bandeirinha pra ele. Falei, então tá aqui a camisa do Brasil pro seu filho. Então a minha história com o Djokovic é essa, e ele é um cara Caramba, genial. então ele conhece você. Eu não Chama sei ele se. aqui pra gente fazer Eu não uma sei se ele. conversa com ele. Ó, eu não sei se ele vai lembrar, mas você sabe que eu fiz uma amizade com um cara chamado Dejan? Porque entrei num grupo desses de internet, e aí postei a fotinho que eu tirei lá com ele, e aí comecei a bater papo, e aí eu peguei o endereço desse cara lá na Sérvia e mandei uma camisa do tricolor pra ele lá na Sérvia. Então eu tenho um amigo lá, o Pô, Dejan, na Sérvia, que eu mandei uma camisa do São Paulo pra ele lá na Sérvia. Coisas da internet. Bom, chegamos aqui na reta final do nosso bate-papo, dicas. Vou começar pela Tati. Tati, alguma bola fora, alguma bola dentro, alguma dica? Vou começar com uma mega bola fora. A gente acabou de saber que teve um projeto da filha do Eduardo Cunha, que chama, como é que ela chama? A Dani Cunha, a fofa. Ela fez uma proposta de lei tipifica os crimes de discriminação contra políticas, contra pessoas politicamente expostas. Basicamente, você proíbe ofender políticos. E a gente tratou, inclusive no rugby, puta, como uma eu coisa chamei meio o uma Haddad de piada. idiota. Eu Então, posso ser pois preso? é, você pode ser preso. Ainda não, mas tome cuidado. Aí a gente tratou até inclusive como uma piada, uma dessas PL que inventam umas coisas malucas sem pé nem cabeça, mas ele foi, acabaram de aprovar na Câmara pedido de urgência, quando eles Nossa. tratoram o PL para passar na frente de todas as outras pautas, como se essa fosse a prioridade número 1 no Brasil, ou seja, vai pular todas as comissões para ir direto para a votação no plenário. Passou por 318 a 112, pedido de urgência. Então, assim, Nossa. é triste, gente. Essas são as prioridades da nossa Câmara. Vamos E em alguma frente. dica? Depois, a dica não, já acabou comigo. E aí, Sem Xará? dica. Minha bola. Tem uma bola dentro. Tem aquela. Tem uma notícia encontrar aquelas crianças no meio da mata. Puta, que história louca na No, Colômbia, né? na Eu vi na Colômbia. timeline do Vitor isso. Muito Que legal. absurdo. Negócio assim. Primeiro que eles sobreviveram o quê? Quanto? 30 dias? 40 Imagina. 40 dias. dias, né? 40 É uma dias história quase tão maluca quanto daqueles meninos que ficaram presos na caverna lá na Tailândia, na Tailândia, né? exatamente. Loucura. Negócio realmente. Como é que sobreviveram? Um bebê de 1 ano de idade, comeram o quê? Fizeram o quê? De fato, bola dentro pro exército colombiano e conseguiu encontrá-los, né? Impressionante. História Perderam um cão impressionante. e disseram que não vão desistir de procurar o cachorrinho também, que não se Vai deixa sair, vai ter filme, né? série na Wilson. Netflix, com certeza. Cachorrinho Wilson. O É Wilson. isso aí. Não vamos deixar ninguém para trás, né? Essa E bola dentro, a bola fora vai pro. Bom, é meio o concurso, né? Bom, o concurso é o Lula, né? O Haddad até que vai bola fora para ele por conta, mais uma vez, dessa lição de ignorância sobre o econômica. papel do Banco Central, enfim, do governo. É isso. E Não aí, tenho dica, Vitor? não. Você tem alguma dica? Bola dentro, bola fora? Eu acho que as bolas fora e dentro estão bem dadas. A dica eu vou fazer um endosso uma dica sua. Qual Que é? eu fico hit and run. Bom seriado, né? Bom, tô quase no final. É um thriller, É. né? Bastante emoção. Aparentemente, nossa, mas isso aqui, daí o negócio vai desenrolando, desenrolando, Ganha né? uma profundidade, né? Fala, caraca, é um É, negócio muito muito além, né? bom. Recomendo. Com aquele ator de falda, É, também né? Que é um esqueci o nome cara dele, é um também. ator israelense. Bom, Você a já minha viu falda, Tati? falda é Eu demais. não vi. Eu Puta, não, eu Tem que não ver. gosto muito da violência e eu vi umas cenas assim. Eu não Ah, sei. não, é violento. Se você é não gosta, violento, é É, verdade. não adianta. Né? Mas tem uma cena que de fato é extremamente violenta. O resto é ok, vai. É. é, É, tá naquela acho que dá para violência que a gente encarar. tá acostumado, né? Não, Só que a gente exato. poderia se acostumar Nada, com nada do violência. outro mundo. É que você deve ter visto a cena enfim, de uma tortura, A né? pior cena de todas. Eu É, acho que sim. possível. Bom, vamos lá. Minha bola fora, sem nenhuma criatividade, é pra essa live do Lula ridícula, né? Talvez fosse até uma bola dentro, no sentido de assim, repete isso aí, passa vergonha, que a gente se diverte.
A minha bola dentro vai para o Manchester City pela conquista da Champions League, mas especialmente para o Guardiola, freguês do tricolor, né? Freguês do São Paulo, mas que como jogador, aliás, São Paulo que tem vantagem no confronto direto contra Barcelona e Real Madrid, né? Contra Milan também, enfim. Então a minha bola dentro vai para o Guardiola, freguês do tricolor, mas grande técnico. A minha dica são duas. Primeiro, o meu amigo Marcelo Guterman vai lançar um livro de economia que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque escrevendo maravilhosamente como ele escreve, eu posso falar do prefácio ou é segredo? Não, pode falar. Já Posso vamos falar? começar a fazer. Já Vou vamos fazer propaganda. para os nossos dois telespectadores. Espectadores, que eles nos ajudem, compartilhem aí e tal. Isso. Bom, Já então a está minha em dica. pré-venda em algum lugar? Não, ainda não, né, Não, Xará? não, ainda não. Eu tô esperando chegar os exemplares para ver se está tudo certinho e tal. Deve chegar Avisa a por esse fim de gente em Bom, a semana. minha primeira dica, mão aí. Não, então a com minha dica vai certeza. ser esse livro do Marcelo de economia. Tenho certeza que vai ser uma leitura muito gostosa, né? O Marcelo escreve com uma fluidez. Ele é muito generoso na escrita dele. Eu costumo dizer que o Xará ele pega o leitor dele assim pela mão, né? E vai levando porque ele constrói o texto, ele vai dando os elementos, né? Até entregar. E muitas vezes ele tem até a humildade de não apresentar uma conclusão, mas ele entregou tanto para quem está lendo e fala assim, ó, tira a sua conclusão aí, né? Então eu acho que ele escreve com maestria, então tenho certeza que nesse caso também eu costumo dizer, né, vez ou outra me convidam aí para uma palestrinha e tal, falo que o Brasil tem 3 ondas de inclusão. A primeira foi lá atrás, né, aquele movimento contra o analfabetismo que foi o Mobral. Ali a partir dos anos 90 a gente começa um processo também de inclusão digital. E eu, né, que trabalho com assessoria de investimentos, percebo que agora a gente está numa onda de inclusão através da educação financeira. Então esse livro do Marcelo, assim, ele vem num excelente momento. Cada vez mais e mais as pessoas estão se interessando pelo tema, procurando entender, né? A mesma coisa na política, na economia, como é que funcionam as coisas. Então, acho que vai ser assim uma caixinha de ferramenta muito legal. Sabe aquela caixinha de ferramenta que a gente tem no carro? Que tem que ter aquelas 3, 4 ferramentas ali que sem elas você não se vira. Eu acho que vai ser o livro. E o livro ganhou ali uma super, ultra, mega cereja do bolo, porque vai ter um prefácio que eu classifico de muito verdadeiro, desavergonhado e generoso, né? Porque o Alexandre Schwartzman escreve, né? Ele fala muito, de forma muito generosa e humilde da inveja dele, né? De não ter escrito esse livro, né? Então, muito legal. O prefácio, assim, tá à altura do conteúdo do livro, eu tenho certeza. E por fim, para encerrar, até para quem não gosta de futebol, eu acho que essa é uma série que acabou na sua 3ª temporada, que tem que ser vista, é Ted Lasso, que é sensacional. Ó, Tati, você que não gosta, pode não gostar de futebol, mas você que gosta de coisas mais leves, assim, assiste essa série porque ela usa o futebol como pano de fundo, mas é uma série muito legal, assim, passa muitos valores. É a história de um treinador de futebol americano que vai treinar um time de futebol na Premier League, na Liga Inglesa. Então é muito legal, é muito leve, tem umas passagens bem bacanas, eu aconselho para todo mundo. Só que é na Apple TV, né? Não tem no É streaming. na Apple Então, você TV tá vendo. e o legal é que assim, Não tem eu acho que também. eles souberam acabar, porque tem algumas séries que padecem daquela, na série tá indo bem, aí os caras começam a esticar, né? E aí a Ensino série se isso. perde. E eles tiveram fizeram em 3 temporadas, foi muito legal a história. Bom, gente, sempre bom me encontrar com vocês. Pontualmente, 1 hora de bate-papo. Ninguém vai atrasar seus compromissos, a começar por mim. Então fiquem com Deus e até semana que vem, tá bom? Um abração. Até. Semana que vem eu falo Falou. com vocês de Falou. Curitiba. Estamos expandindo as nossas instalações. Opa! Opa, Aí aí Vou sim. sim, para hein? Parabéns. Curitiba e encontrar nossa casinha por lá. Semana que vem a gente fala de lá. Um grande Boa. abraço para vocês. Fiquem com Boa. Tchau, Deus. tchau, gente. Valeu. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.